Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário que esse vídeo está sendo assistido, mas para mim é tarde, então boa tarde. O que é isso aqui que está acontecendo? É a mensagem de número 1 da série do Evangelho de João que nós estamos fazendo no Cristocêntricos, que há umas várias semanas atrás, acho mais ou menos um mês e meio atrás, ela foi gravada, foi feita aqui na minha casa, no grupo da segunda-feira, mas não foi gravada. O celular falhou a gravação. Isso aconteceu com as duas primeiras mensagens. Então eu tenho todas as mensagens até agora, nós já terminamos o capítulo 2 de João e estão todas gravadas, menos essas primeiras duas, que são as mensagens introdutórias. Então, nós já estamos bem avançados no texto, mas nos vídeos no YouTube nós não temos nenhuma dessas pregações. Para o YouTube, né, essa série nem começou. Mas quem está vindo já está acompanhando, só que quem estava acompanhando pelos vídeos não tá sem o que acompanhar, né? E porque eu não tinha feito esse vídeo aqui ainda, porque eu não queria postar os outros sem postar esse, pra ficar dentro da ordem, né? E eu não tinha tido tempo, mas agora consegui hoje. E vou fazer então a mensagem pra gente, que é a mensagem introdutória do livro de João, do capítulo 1. E fazer a explicação, a aplicação, e daí também vou fazer, depois do segundo texto, mais um vídeo, de serem vídeos separados. E daí quem está acompanhando com os vídeos assista, e daí pode assistir os outros vídeos que eu havia perdido, e até reassistir o que já viu, só que daí dentro do contexto de ter assistido aos outros, para ficar por dentro e entender a mensagem geral, a visão desse texto que a gente está trabalhando. Então eu vou ler o texto aqui. A gente vai ler 1 João do 1 ao 14, que é o prólogo do Evangelho, muito conhecido. E eu vou fazer a introdução, fazer a aplicação do texto, que introduz muito bem as mensagens seguintes e todo o contexto que a gente vai trazer. Vamos lá. João 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, com a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Obrigado, Senhor, por esse texto, essa revelação que a gente pode entender. Então, isso introduz muito bem aquilo que é o conceito básico de tudo que a gente vai trabalhar nos próximos textos, em todo o Evangelho, daquilo que eu entendi, que Deus me iluminou como objetivo de trabalhar o Evangelho de João, e define muito bem aquilo que é o conceito da base para a nossa existência e para toda a ideia que a gente tem, para toda a lógica da nossa vida, que é o fato de que Jesus Cristo é a perfeita e completa revelação de Deus. Jesus Cristo é a palavra de Deus, Jesus Cristo é a imagem de Deus, Jesus Cristo é o que nós temos como revelação do Pai. Quem quer conhecer ao Pai, conhecerá através do Filho. O Filho é a imagem de Deus. E esse texto deixa isso muito claro, ele introduz muito bem essa ideia, porque todo esse Evangelho de João vai ser trabalhado nessa ideia de ver como Deus viveu quando se fez homem. Porque nos falta muito de saber quem somos nós e como nós devemos viver. Nos falta saber qual é o sentido, para que a gente está aqui e qual decisão tomar e o que fazer e como se comportar e como pensar, qual lógica usar. E tudo isso, há respostas para todas essas perguntas
estão em Jesus. Porque se há como entender o que nós devemos ser, deve ser a partir daquele que nos criou. E Deus nos criou. Desde o princípio, Ele nos planejou e nos fez e nos moldou. E Ele tem um desejo específico para a nossa vivência e para a nossa existência. E esse desejo, nós poderíamos ter consciência dele ao sermos unidos a Deus, como éramos no Éden, unidos a Deus, nós habitávamos com Ele, mas escolhemos a separação. E para que isso fosse reinterpretado mais futuramente, para que a gente pudesse entender isso novamente, foi necessário a vinda de Deus como homem. Que o Verbo se fizesse carne para revelar a completa ideia de como o homem deve ser e qual é a vontade de Deus para o homem. E esse que vai ser a ideia, de ver, olhar o Evangelho de João, que é filosófico e escrito a filósofos, e entender como Deus foi. Se nós queremos saber como sermos como seres humanos, o bom para isso será entender como Deus foi como ser humano. E nós temos um registro histórico aqui no Evangelho de João, de uma forma filosófica, trazendo essa ideia de forma filosófica de como Deus viveu quando era homem, quando era carne, como ele passou pelas suas dores, como ele passou pelos seus problemas, como tomou suas decisões, e a partir disso entendermos como tomarmos nossas decisões e como vivermos como carne, como homens. E esse detalhe, que a palavra verbo aqui no original do grego é logos, que é o termo usado pelos filósofos gregos e que é apresentado por... Eu não tenho certeza de quem apresentou o filósofo, eu não vou lembrar, mas foi um filósofo pré-socrático que apresentou como arqué, né? O logos, a ideia da razão. É isso que seria o logos, a razão. E que esse seria o sentido da existência. Seria a substância primordial, né? A ideia, aquilo que gera tudo e para onde tudo retorna, isso é o arqué. Seria o logos, a razão. E João escreve esse texto, todo o Evangelho de João, aos filósofos, aos gregos. Ele escreve aos gregos. E ele sabe que os gregos tinham essa ideia do logos, e ele introduz o texto muito bem, indicando que quem é o logos é Jesus. Que esse logos, essa ideia de razão, que é substância inicial e substância para onde tudo retorna, se fez carne e se revelou aos homens e iluminou o mundo. E esse homem, que era a revelação do logos, era Jesus. E essa é a consciência que nós vamos trazer para nós hoje. É essa ideia que vai nos guiar na vida e no todo o estudo do texto, porque o estudo do texto tem como objetivo a vida. Todo o estudo desta palavra tem como objetivo a nossa vivência e a nossa caminhada como ser humano nessa terra com o destino da morte e união com Deus, para aqueles que creem. Quer ter essa plena consciência de que a substância primordial, o arqué, a razão logos, apresentada como substância, como ideia, acima de toda a ideia, que a razão é o que governa, que a razão é o que traz sentido, que isso se fez carne, que isso não vem do humano e que essa razão não é originada do humano, mas sim ela antecede o humano, justamente como substância primordial, onde tudo origina. A razão origina o humano. A razão humana não pode originar o humano, por ser humana. Mas a razão em si originou o humano com razão. O humano racional se origina da razão. É necessário para que o humano seja racional ter se originado de algo que é racional, como a própria razão. E por identificação lógica, a partir da própria racionalidade, podemos dizer que essa razão não pode ser somente um conceito abstrato, como era a ideia dos gregos, mas necessariamente algo vivo e poderoso para criar. E esse é o fato,
E isso se revela plenamente quando esta razão, quando este Logos, que é vivo e poderoso, se faz carne como nós, se faz homem, ser humano. E isso é Jesus. E ele veio para trazer luz aos homens. Ele veio para iluminar. Ele veio pelos seus, também diz no texto. Ele veio pelos seus, que eram o seu povo, o povo carregado pela lei. Mas os seus não aceitaram, os seus rejeitaram a ele, não o receberam. Mas ele deu o direito a todos aqueles que o receberam de serem filhos de Deus, crendo no seu nome. Essa é a ideia. O Logos, a substância, a ideia original, aquilo que originou tudo, aquilo que sustenta toda a criação, toda a ideia que se origina disso, do Logos, da razão, que é Deus, se fez homem para que a gente entendesse com plenitude o que é isso. Porque dizer todas essas coisas, Deus, e dizer a origem, dizer que é poderoso, é muito vago para nós que não conhecemos. Então, para que entendêssemos, ele se fez carne. Como nós, visível, palpável, coisa que nem nós, gente que nem a gente. E viveu, pisou, sofreu, chorou, que nem nós, todos. E essa é a ideia. Que a partir disso nós podemos entender Deus. Que a partir da revelação completa de Deus, que é Jesus, nós podemos entendê-lo para que vivamos de volta a nossa união com Ele, para sermos filhos de Deus de novo. Nos dá o direito de ser filhos de Deus de novo, quando Ele nos criou para isso e nós escolhemos não ser. Então, nós temos de volta esse direito com a obra de Cristo, com o fato dele se tornar homem e nós vermos. É isso que Deus é. Nós entendermos de uma vez por todas qual é a ideia que Deus tinha ao criar o homem. Qual é a ideia da razão? Qual é o sentido da razão? Existindo racionalidade, razão e lógica, existindo o Logos, essa ideia que origina tudo, essa ideia que governa, essa ideia que todos nós compartilhamos, todos nós somos capazes de pensar e ter lógica e ter razão. Isso que é unânime em todos, de que é o pensar. Isto, que é sentido da vida, portanto, porque governa a todos. O que é isso? O que é isso? Pois não fomos nós que criamos. Isso nos antecede, isso origina a gente. E essa ideia se apresentou para que nós a conhecêssemos. E agora nós sabemos o que é o Logos. Agora nós podemos saber com clareza o que é Deus, o que é a razão e como nós, homens, vamos se comportar. A razão que originou o homem se fez homem para que o homem pudesse ser racional também, para que o homem pudesse ser razão junto com a razão, para que o homem pudesse ser extensão do Espírito de Deus, para que o homem pudesse ser corpo de Cristo, para que o homem pudesse ser filho de Deus, para que o homem pudesse ser amor junto com o amor, com o Verbo que se fez carne para que tudo isso acontecesse. Essa é a lógica, isso é o que sustenta todo o nosso estudo, isso que sustenta todo o nosso pensamento, toda a nossa vida. O fato de que quer saber como é o ser humano deve ser, como o ser humano deve ser, olhe para Jesus. Porque Jesus é o próprio Criador do ser humano, é a própria ideia de criação, é a própria ideia de razão como ser humano, mostrando como se vive a vida. Que é a vida cheia de amor, e cheia de misericórdia, cheia de graça. E unidos a isso, nós daremos o fruto da misericórdia, da graça e do amor. E é isso que nós buscamos. É isso que nós buscamos. E é essa consciência que teremos. Jesus é a manifestação de Deus. Não há nada acima de Jesus, não há nada que refute Jesus, não há nada que combata a lógica do fato de que Jesus é o Deus que se revela aos homens para que a gente soubesse como ser. Então tudo que a gente estudar e tudo que a gente pensar, tudo que a gente trabalhar unido nos grupos juntos e nos estudos aqui que estarão registrados, mas quem estiver assistindo por vídeo não terá um momento de comunhão como é do agrado nosso,
Mas de tudo isso, todo o sentido vai partir dessa lógica, que Jesus é supremacia. Jesus é o nome sobre todo nome. Ele é a revelação perfeita e completa de Deus. Não há nada acima disso. E nós vamos nos guiar através desse registro histórico sobre a vida desse Jesus para entendermos completamente o que é isso, qual que é o sentido, quem nós somos perante isso e como vamos viver diante de tudo isso. Então, toda a ideia nossa vai se basear nisso. Qualquer pergunta, qualquer questão será respondida partindo da lógica irrefutável de que Jesus é Deus. Ele é a manifestação de Deus. E o primeiro olhar que nós daremos é no que ele fez, como ele viveu, como ele pensou, como ele falou, como ele respondeu, como ele agiu, como ele ensinou. Isso é o que vai guiar nosso pensamento. E isso precisa ser muito claro. Por isso que o texto está aí, por isso que eu fui repetitivo, por isso que eu fui claro, por isso que eu fui explicativo, porque isso precisa estar muito bem sustentado, muito bem enraizado na nossa mente, sempre, do fato de que isso é o que nos guia. Não existe lógica diferente dessa e não existe como deixar essa lógica de lado. Ela é a premissa da nossa existência. Tudo que existe, existe por causa dessa lógica. Então não há como deixar ela de lado. Não há como, mas deixando Jesus de lado, deixando o cristianismo de lado. Não existe isso para nós. Porque isso não faz sentido para a existência que surgiu a partir da ideia do que Jesus é. Então é assim que pensaremos. E se não for do bom grado de qualquer um que seja assim o pensamento, não perca seu tempo. Pense da forma que quiser. Mas eu lhe apresento que essa é a lógica verdadeira. Esta é a lógica do homem que morre e ressuscita para mostrar que é Deus. Esta é a lógica do próprio Deus, Criador, por definição, Criador e origem irrefutável do universo. Esta é a lógica do Pai, esta é a lógica do amor, esta é a lógica da razão, a lógica do Logos. Este é o Logos, esta é a lógica. E que esta é a boa vivência, porque a árvore a árvore desconectada da raiz não vive, o peixe fora da água não vive. E razão desconectada de Deus e de Jesus não existe. Se quiser viver desta forma, separado de Deus, tudo bem, escolha de cada um, mas é uma má escolha, porque o universo, nós fomos criados para que vivêssemos com Deus e que essa fosse a melhor coisa. E tomar a decisão contrária é estupidez, tolice. Essa é a verdadeira loucura. Negar Deus é a verdadeira loucura. E não olhar para Ele e dizer, eu quero viver isso. Olhar para Ele e dizer, eu quero viver isso, é loucura para o mundo, mas a verdadeira loucura é negar a Deus. Porque Ele é a origem. Ele é a lógica, que se apresentou como homem para que a gente entendesse com clareza, para que não se fosse só uma coisa abstrata, mas que a gente entendesse com plenitude. Temos a manifestação de Deus. Isso aí. Esse é o texto de João introdutório. Isso aí, agora os outros vídeos vão vir, né? Agora vai todo mundo poder acompanhar. Continuem lendo, continuem orando para que Deus nos encha de sabedoria e encha todos vocês de sabedoria. Que a gente esteja pleno na inteligência espiritual para saber o que Ele tem para nos dizer. E a gente só agradece a Ele por tudo isso. Orem por mim para estar trazendo essa mensagem de acordo com o que Ele quer dizer. Eu estarei orando por todos. E vamos juntos, quem puder vir, nas segundas-feiras, às 7 horas aqui em casa, para ter um momento de comunhão e continuar acompanhando o livro. Eu agradeço, é muito bom, sempre. Isso aí. Até!